Olho a Olho, com Cida Campos. O programa Olho a Olho com Cida Campos recebe um querido Dr. Leonardo Moura Oliveira. Boa tarde. Boa tarde. Oftalmologista, especialista em você que está com probleminha de visão. Essa semana mesmo, eu já fui correndo para o seu consultório, né, doutor Leonardo? Seja bem-vindo ao programa. Obrigado, fico agradecido aí do convite, é um prazer estar aqui. E vamos bater esse papo aí, eu acho muito interessante a gente poder trazer, né, para os seus espectadores aí as informações legais ou alguma dúvida que houver, enfim, estou à disposição. Nós vamos estar falando sobre doenças oculares e outras coisas mais. Até porque o Dr. Leonardo acabou de chegar de um congresso que falou sobre cataratas, né, Dr. Leonardo? Isso trouxe muitas novidades, né? Isso. Então conta pra gente um pouquinho. Bom, assim, a oftalmologia, né, é uma área assim, da medicina muito privilegiada, porque ela é muito servida de tecnologia. Os olhos são muito delicados e é uma estrutura realmente muito complexa. Então a gente tem todo um aparato tecnológico para poder avaliar, diagnosticar e tratar as enfermidades que temos nos olhos. A catarata é uma delas, é uma das alterações cirúrgicas mais comuns que a gente vê hoje em dia. E a gente vê hoje em dia opções de tratamento para cataratas cirúrgicas, com lentes de alta tecnologia, aparelhos instrumentais que tornam a cirurgia hoje muito prática, muito tranquila para o paciente, não deixando de ser uma cirurgia delicada e minuciosa, mas uma cirurgia que tem uma segurança muito grande e uma reprodutibilidade muito grande. Então a gente consegue hoje cirurgias que são feitas em 20 minutos, sob anestesia local apenas, que o paciente logo volta à sua atividade do dia a dia. Então hoje a gente não tem mais aquela imagem do senhor de bengala que tem uma catarata há anos, que quase não consegue fazer nada no seu dia a dia. Hoje nós temos o quê? Nós temos adultos de 50, menos de 60 anos às vezes, com os primeiros sinais de catarata, e hoje o mundo moderno não nos permite ter uma visão imperfeita, né? Temos aí as redes sociais, temos aí computador, temos aí celular, temos aí uma série de informações digitais que a gente precisa ter uma boa qualidade visual, dirigir para atividades, né, do dia a dia. Hoje a população é muito ativa, inclusive a população de terceira idade, então a gente não pode estar esperando um dia para melhorar a visão. Se aquela visão já está embaçada, já tem algum transtorno, como a catarata, por exemplo, hoje a gente consegue um tratamento com um resultado visual muito satisfatório, muitas das vezes até sem óculos. Tem muitos pacientes que operam e não usam mais óculos ou só para perto, enfim. E isso, essa facilidade que a gente vê hoje, está por trás disso, tem toda uma tecnologia, tem toda uma série de inovações que a gente vê a cada ano. Quando o senhor diz a anestesia, é lógico e evidente que vou fazer essa pergunta. A anestesia é fora ou... Sim. Tem alguma parte? Nós temos algumas formas de anestesia para cirurgia, por exemplo, né? Em geral, hoje em dia, a cirurgia é com anestesia tópica. Muitas vezes faz cirurgia só com colírio ou uma aplicação na pele, em volta dos olhos, né? Uma aplicação local. Usa-se também a aplicação retrobulbar, que é na pele, em volta dos olhos. Ou, em alguns casos raríssimos, a gente faz até com anestesia geral. Um paciente muito ansioso, que às vezes, né, por algum motivo não se controla e precisa fazer a cirurgia. Mas isso é menos de 1% dos casos. A maioria hoje é uma cirurgia que a gente fala ambulatorial, apesar de ter que ser no centro cirúrgico, com todos os seus cuidados, mas é uma cirurgia que não exige um repouso extraordinário do paciente no pós-operatório e devolve o paciente para o seu dia a dia muito, muito precocemente. É mesmo? Exatamente. Qual é o tempo máximo? Hoje, assim, a nossa experiência é o quê? O paciente vai operar uma catarata, por exemplo, ele vai ao centro cirúrgico pela manhã, tem todos os procedimentos pré-operatórios, a cirurgia transcorre em torno de 20 minutos, como eu falei, tem aquela recuperação pós-cirúrgica e é liberado para casa no máximo 1 hora. Né? E no dia seguinte retorna ao consultório, vai receber as orientações do uso de colírios e, em geral, na primeira semana a gente pede um repouso relativo em casa para não se expor muito à rua pelo risco de infecção, né? Mas em termos de atividades, de leitura, alimentação, não restringe nada, normal. E essa cirurgia pode ser feita a laser? Então, hoje em dia a gente tem um grande aliado da oftalmologia é o laser, em todas as áreas, né? Na cirurgia de catarata, por exemplo,
A gente tem hoje em dia já uma realidade nacional. No Brasil nós temos esse recurso também. Não temos disponível em Cachoeiro, mas em alguns centros. Em Vitória nós temos algumas situações que a gente pode fazer uso, que o laser ele faz vários passos da cirurgia via o laser. A incisão, a abordagem do cristalino, que é uma lente, depois a gente explica melhor como é que seria isso, e os passos iniciais da cirurgia são todos feitos pelo laser, então há uma precisão muito grande desses passos, e cabe, a mão humana fazer o implante da lente, retirar aquele cristalino e implantar a lente, que é uma cirurgia hoje assim, não tem dor, uma cirurgia muito confortável. Essa lente, eu fiquei até um pouco curiosa agora. Essa lente, ela é colocada depois da cirurgia, mas a pessoa tira, não tira, fica para sempre? É uma dúvida muito comum, né? Porque existe a lente de contato, né? Que é uma lente que a gente põe, tira todos os dias e tal, e uma lente intraocular. Qual é a diferença de uma coisa para outra? Então, para ficar mais fácil de entender, vamos tentar entender como é que o olho funciona e como é que a catarata aparece, né? O que é a catarata? O que é? Muita gente confunde até a catarata com aquela pelezinha que aparece no canto do olho. Pessoas. É muito comum, que é, na verdade, essa pelezinha, uma carnezinha que as pessoas falam, é o pterígio. Então, o pterígio é uma alteração da superfície ocular, deixa o olho vermelho, o pessoal olha, você tem um pterígio, né? Ou falam que é uma catarata. A catarata a pessoa não consegue perceber no outro, porque a catarata está lá dentro do olho, né, do paciente. Então, a catarata, na verdade, é o seguinte: se a gente fizer uma comparação dos nossos olhos com uma câmera fotográfica, daquelas analógicas, né? Talvez alguns não conheçam, né, do tempo de alguns, mas enfim, as câmeras funcionavam como? Ela tem esse nome por elas ter um compartimento onde você tem a entrada da luz e no fundo você tem um filme. Então a foto ela era produzida como? Você tinha um filme por trás da câmera, essa luz atravessava por um conjunto de lentes e era focalizada nesse filme e você fazia a foto. O olho funciona da mesma maneira. O globo ocular tem um conjunto de lentes, duas lentes. A primeira, a córnea, que é essa que a gente consegue encostar, muito sensível, né? A segunda, dentro do olho, não tem terminações de sensibilidade, que é o cristalino. Tem esse nome por ele ser transparente, ele é cristalino, ele ajusta o foco para poder essa imagem chegar no nosso filme, que é a nossa retina. Então o nosso olho, ele é um conjunto de lentes que vai fazer a imagem chegar na retina. É a retina que enxerga, então lá dentro do olho. Então a catarata é quando essa lente cristalina que mudou. Ela não é mais cristalina, ela é turva, com a idade, ou por uso de medicamentos, ou alguma doença, algum processo inflamatório, e ela é turva, então você não consegue mais enxergar bem, porque a imagem tem que atravessar essa lente, e essa lente já não tem essa transparência. O que nós temos que fazer? Infelizmente não temos colírio, né, para limpar essa lente, temos que substituí-la, e aí a cirurgia. Eu vou te interromper um minutinho, nós vamos para o intervalo e voltamos já já, não saiam daí. Olho a Olho, com Cida Campos. Pode concluir. Então, como estamos falando da questão da cirurgia, né? Então, nosso olho tem aquela lente, o cristalino, que está opaco, e a cirurgia de catarata nada mais é do que uma troca de uma lente natural, que já está opaca, por uma lente artificial intraocular. Essa lente é definitiva, ela não vai sair mais, né? Diferente da lente de contato, ela é contato porque ela está em contato por fora do olho. A lente intraocular era um dispositivo posto no lugar dessa lente que se turvou, né, que ficou opaca. E hoje em dia nós temos tecnologia nessa lente que pode fazer com que a gente tenha uma previsão qual é o grau que o paciente vai ficar depois que a gente fizer essa cirurgia. Mas o paciente tinha miopia antes, hipermetropia, astigmatismo. Você consegue computar tudo isso nessa lente e corrigir esse erro refracional, esse erro de grau que o paciente tinha. Então hoje em dia busca-se, além de ter uma cirurgia que melhore a visão, por que não melhorar a visão sem óculos? Então é uma coisa que é o que se busca hoje em dia numa cirurgia de catarata. Então a cirurgia de catarata hoje ela é praticamente vista como uma cirurgia refrativa. O que é uma cirurgia refrativa? Que vai reparar os erros de grau que o olho tem. Essa lente pode acontecer o paciente que fez a cirurgia ficar um pouco turva ou ficar com algum problema para ler, ou então perceber que não está conseguindo enxergar direito porque de repente ela se moveu. Existe essa possibilidade? Existe. Na verdade, a lente intraocular
ela é posicionada num lugar específico para ela, que é o lugar onde ficava a lente original, né, o cristalino. E esse cristalino ele é centralizado numa posição fixa porque ele tem uma cápsula, um invólucro que mantém ela ali. Então essa nova lente é posicionada dentro desse invólucro. Na imensa maioria das cirurgias é feito dessa maneira. Quando por algum motivo, alguma alteração anatômica, alguma alteração intraoperatória não é possível essa colocação nesse saco capsular, que é o termo que a gente usa, você tem outras opções de suporte para essa lente, para ela fixar naquele ponto específico que você quer. E, em geral, não há deslocamento da lente, como é uma região que você não sente a presença dessa lente, né? E a visão, na grande maioria dos casos, é aquela que foi prevista no pré-operatório. Então, hoje em dia, a gente tem uma taxa, não vou nem dizer que é uma de complicação, mas uma taxa de não ter aquele resultado 100% esperado, que é zerar o grau totalmente, em menos de 10% dos casos. E para isso você tem outras opções de correção, como uma cirurgia refrativa, por exemplo, né? Ou os de óculos. Né? A diferença é que um paciente que opera catarata, e a maioria deles já usa óculos há muitos anos, você pode trocar pelo óculos que for, que ele não vai melhorar a visão. Ao passo que, ao operar a catarata, com o óculos adequado, vai ter a visão 100% novamente. Então a cirurgia, ainda que seja necessário, e algumas vezes é um complemento com o óculos, vai se usar o óculos, mas vai ter uma visão imensamente melhor do que era antes da cirurgia. E esse paciente é necessário ficar usando o colírio ou alguma coisa para lubrificar? Sim, o tratamento do pós-operatório é com colírios, é um tratamento local, né? Então por um período você faz uso de anti-inflamatório, de antibiótico, para evitar a infecção, né? E tem essa supervisão periódica até você considerar o paciente com uma alta hospitalar por conta da cirurgia. Falando sobre visões, claro e evidente, porque a gente costuma dizer, nossa, essa menina é a menina dos meus olhos. Uhum. E a menina dos olhos, o que é a menina dos olhos? A menina dos olhos, quando a gente fala, na verdade é a pupila, né? Se a gente fizer uma nova comparação, aquela comparação com aquela máquina fotográfica, a máquina fotográfica, né, antigamente tinha o que a gente chamava de diafragma, que é o quê? Que é uma película que está fechada, e quando ela abre, ela expõe a luz ao interior dessa lente e vai bater a foto. Nosso olho, nosso diafragma é a nossa pupila, que ela é pretinha. Quando a gente está num ambiente de pouca luz, ela precisa se dilatar para receber mais luz, para enxergar melhor. Então a menina dos olhos aumenta. Sob o sol, a gente precisa menos iluminação. Então, ela, como a pálpebra faz, ela nos protege. Então, a menina dos olhos, que às vezes muda de tamanho, é justamente a pupila, que é esse espaço que é regulado para melhorar a intensidade de luz que a gente vai ver. Necessário. Exatamente. Sobre pressão dos olhos, em alguns casos, são poucos os médicos que solicitam esse exame. Às vezes, eu tô com uma dor de cabeça, de repente eu preciso usar óculos. Vai lá, faz o exame, passou o óculos, vai lá, compra. São poucos que fazem. Na verdade, assim, hoje em dia não, sempre foi dessa maneira. Assim. O exame oftalmológico, que tem que ser feito por um médico oftalmologista, ele contempla a avaliação clínica do paciente, saber o histórico de saúde, né? Como todo, o olho é um órgão do corpo, você tem que conhecer todo o organismo. O paciente às vezes tem diabetes, tem hipertensão, alguma doença sistêmica, tudo isso pode repercutir nos olhos. Então é importante conhecer esse histórico de saúde do paciente. O exame de refração do grau do óculos, né? O exame da fundoscopia, que é a avaliação da retina. Na verdade, quem enxerga é a retina. A estrutura mais importante do nosso olho é a retina. Tem que ter uma avaliação dela. E medir sempre a pressão intraocular. Então a pressão intraocular, essa aferição, é uma parte de rotina de uma consulta normal. Então toda consulta oftalmológica deve contemplar a medição, a aferição da pressão intraocular. Faz parte dessa abordagem de avaliação do. E é importante que faça. Fundamental. E periodicamente, com certeza. É mesmo? Sim. Qual o tempo necessário? Bom, em relação à pressão, a gente está pensando no risco do glaucoma. O glaucoma é uma doença, né, ocular, que não é uma doença que a pressão é alta e é a doença. Não é bem assim. Antigamente pensava que eu tenho pressão ocular alta, tenho glaucoma. Não são sinônimos, apesar de que na imensa maioria dos casos estão juntos. Na verdade, o glaucoma é uma doença do nervo óptico, que faz parte da retina, onde esse nervo
sofre ao longo dos anos pelo aumento da pressão ou alguns outros fatores, mas essencialmente a pressão ocular um pouco mais alta. Isso vai fazendo com que haja uma diminuição da oxigenação desse nervo. Esse nervo vai perdendo algumas fibras e, consequentemente, a visão, né? Então, o glaucoma, ao contrário do que alguns ainda pensam, tem a pressão aumentada, sim, leva esse dano, mas a pessoa não percebe em momento algum que está sofrendo desse mal. Porque é um órgão que não tem sensibilidade dolorosa nessa região. E o aumento da pressão pode até causar dor realmente, mas são casos específicos onde essa pressão sobe a valores muito, muito altos. Então a pressão que a gente costuma ver no glaucoma não causa sintoma nenhum, mesmo naqueles casos avançados da doença. E o glaucoma, para estar avançado, geralmente isso está acontecendo há anos, 10, 15 anos. Assustador. E às vezes, há quanto tempo você não faz exame oftalmológico? Deve ter uns 10 anos. É verdade. Olha aí, pode estar acontecendo um problema que a gente não diagnostica. Então, por isso, todo exame tem que contemplar a medida da pressão, porque se a gente não medir, não vai ter como saber se essa pressão está aumentada ou não. E o glaucoma pode deixar a pessoa cega. É uma das causas mais importantes de cegueira e mais importante, cegueira irreversível. Nós vamos falar sobre isso. Vamos para o intervalo e voltamos já já. Olho a Olho, com Cida Campos. Ainda na fase do glaucoma, que realmente é muito grave, né, doutor? Sim, sim. Então, Cida, nesse bate-papo inicial dá para perceber aquilo que eu falei, né? Que o olho de pequeno só tem o tamanho, né? Na verdade, o olho é um mundo de coisas, né? De patologias, de coisas, né? Para ainda se estudar, doenças inúmeras, então situações diversas. Então é preciso realmente um olhar clínico mesmo sobre o olho, né? Então tem que ter uma avaliação periódica, né? No caso do glaucoma, periodicamente ir ao oftalmologista. De quanto tempo? Um paciente, por exemplo, que tem os seus 30 anos, menos de 40 anos, não tem grau, não tem queixa visual, não tem incômodo, a cada 2, 3 anos é um período razoável, não tem nenhuma doença, diabetes, nem nada, perfeitamente, 2 anos e pouco. Agora, um paciente acima dos 40 anos, quase que anualmente é recomendado que vá. Por quê? Chega aos 40 anos, todo mundo já tem aquela dificuldade de perto. Todo mundo que tem 40 anos, lógico, né? Mas assim, é comum essa questão, inclusive, que é uma oportunidade, na verdade, que o paciente tem, que às vezes ele passou a sua juventude, idade adulta jovem, sem ter dificuldade visual, por isso nunca foi oftalmologista, e de repente aparece uma dificuldade de perto, que é a oportunidade, o olho chamando, vamos dar uma olhada, vamos dar um alerta, vamos dar um check-up aí, e ele vai de repente num camelô, alguma coisa, pega o óculos, isso funcionou, vamos embora, vamos tocar mais 10, 15 anos. Então, a gente se expõe às vezes a uma situação que pode estar acontecendo algum problema inicial, que pode ser, né, facilmente tratado, deixando a coisa mais à frente, que aí pode ficar mais complicado. Então eu costumo dizer que os 40 anos é uma idade ótima para o oftalmologista, porque a gente sabe que todo mundo uma hora vai bater no consultório. Então é a chance que a gente tem de dar uma reavaliada, orientar, né, e tentar evitar problemas futuros. O glaucoma, por exemplo, ele tem uma prevalência muito maior dos 50 anos para frente. Então não é tão comum em pacientes mais jovens. 50 anos para frente é mais prevalente. Mas você já tem aquela pressão ocular já aumentada, às vezes na adolescência, às vezes na idade, né, adulto jovem. Então é um momento que você pode acompanhar e já tratar antes das alterações acontecerem. Então é sempre prudente você ter esse controle periodicamente. Então cada faixa etária tem uma orientação, recomendação de quanto tempo. Mas a rigor, a cada 1 ano e meio seria prudente fazer um exame. E o senhor acabou falando uma coisa até muito séria, porque tem muitas pessoas que fazem exatamente isso. Sim. Estou com um probleminha de vista, eu vou ali no camelô, vou comprar um óculos. Isso é sério, porque às vezes ele pode estar com um problema muito mais grave e aquele óculos ali pode amenizar a leitura, mas Sim. não o problema, a causa raiz, né, doutor? Exatamente. Então a gente tem a oportunidade de, por uma queixa, investigar as outras, que às vezes não estão aparentes ainda, mas já estão ali latentes ou iniciando, né? Então é uma oportunidade, eu digo, né? Essa dificuldade de perto é uma grande oportunidade que a gente tem de dar uma pausa, vou dar uma avaliada e vou daqui para frente seguir com uma cautela maior, que é um órgão muito nobre, né? Então a gente tem que cuidar com muito zelo. Nossa, e como é nobre! Verdade. Pelo que eu percebi, você também atende crianças, né?
E aí, como que é? É mais difícil? Existem vários outros problemas? Ou são mais ou menos iguais Sim, aos não. adultos? Igual assim, como tem na clínica médica, existe o clínico e existe o pediatra. Pediatra. Então a criança não é um adulto miniatura, não é igual, é totalmente diferente, você tem várias propriedades, né, diferentes. E em relação aos olhos, especialmente falando, no período da primeira idade, assim, até, digamos, os 6 anos, 5 anos, é muito importante essa avaliação oftalmológica, até mais do que no adulto. Por quê? Porque o sistema visual da criança está em desenvolvimento ainda. Isso quer dizer que um problema visual que a criança tem agora pode melhorar, ou alguma coisa que está se iniciando pode piorar. Então eu costumo dizer que o sistema visual se desenvolve até os 6, 7 anos, daí para frente ele está definido. A visão da criança está definida. 7 anos já está definida? Isso. E é importante lembrar que visão não é grau. Visão é uma coisa, grau é outra. O que eu quero dizer com isso? Por exemplo, uma criança que tenha 2 graus de hipermetropia, ou 1,5 grau, num dos olhos só, por exemplo, ou tem um estrabismo, desvio dos olhos, né? Acaba que vai enxergar duplo, ou vai enxergar um olho bom, outro ruim. Como é que isso se processa? O cérebro consegue anular aquela visão ruim e focalizar na visão boa, no olho bom, por exemplo. Só que isso é ruim, porque ele não estimula o desenvolvimento daquele outro olho. E a criança, às vezes, não tem como informar ou não toma consciência dessa alteração. E lá para os seus 7, 8 anos, começa a falar, papai, esse olho está bom, esse está ruim. E quando a gente vai ver, já tinha um problema desde muito pequeno, 2 anos, 3 anos às vezes. Não foi corrigido, às vezes a gente não consegue mais corrigir, porque aquele desenvolvimento já se encerrou. E aquela visão pior não consegue melhorar, mesmo que aquele grau seja corrigido, ou o estrabismo também. Então, hoje em dia, os pediatras têm um papel muito importante, e eles o fazem, que é remeter ao oftalmologista essa avaliação periódica. Então, hoje em dia, a criança, o exame oftalmológico é um dos primeiros exames na vida da criança, que é o teste do olhinho. Hoje tem o teste do olhinho na maternidade, que é um teste bem tranquilo, bem simples de se fazer, que traz muita informação importante para a questão oftalmológica. Então faz o teste do olhinho, geralmente com 1 aninho de vida é recomendável que volte ao oftalmologista, e aí faça um exame até de grau, já nessa idade, já faz uma avaliação mais detalhada, com 3 anos, em torno dos 5 novamente. Então a cada 2 anos, mais ou menos, vai tendo esse acompanhamento, para justamente avaliar se o desenvolvimento ocular está ocorrendo da forma correta, e nos 2 olhos igual, para não apresentar uma baixa visual futura. Pode acontecer cataratas em criança? Sim, também. Existem glaucomas congênitos, cataratas congênitas. Quando a gente fala congênito, é que ou a criança adquiriu já ainda no útero, né, ou nos primeiros meses de vida. E tem características, causas próprias, diferentes da do adulto. Então são patologias que têm que ser tratadas logo, com menos de 1 ano às vezes. Bem cedo, mesmo? exatamente. É bem prematuro, Sim, né? sim. E até quando a gente se refere, quando a gente fala em criança, é porque a gente já fala, meu Deus, é tão inseguro, né? A gente fica com tantos cuidados, né? Porque criança. Exato. Mas é um ser como outro qualquer, né? Precisa de todos os cuidados, né? Inclusive. Mais ainda, porque ele não vai se queixar muitas das vezes. Então a gente tem que se dar um passo à frente. Então a gente tem que se cercar que realmente está tudo bem. Porque a criança não vai saber se manifestar nisso daí. Então a gente tem que ter esse zelo. Então essa atenção, o senhor chama essa atenção para os pais. Os pais precisam ter esse cuidado. Com certeza. Graças a Deus, como eu falei, os pediatras têm um papel importante nisso. Eles realmente indicam, solicitam, cobram essa avaliação, né? Temos pediatras que hoje exigem que os pais foi no dentista, foi fazer o teste da orelhinha, foi fazer o oftalmológico. Então tem essa cobrança realmente de ter um trabalho multidisciplinar, várias especialidades para cuidar da criança, é muito importante. Muito importante. Vamos falar sobre as doenças oculares. Existem várias. Fale um pouquinho pra gente sobre essas doenças. Então, o olho não é só conjuntivite, né? Então, isso é um problema sério, né, doutor? É um outro fator importante. Nós temos, como é gripe, como são outras patologias, nós temos surtos às vezes, né? Períodos que a gente tem casos assim que saltam em número assim, exponencialmente. E pega, né? E pega, contagioso realmente. Também a conjuntivite, ela não é uma doença específica, porque você tem vários tipos de conjuntivite e cada tipo de conjuntivite tem uma manifestação. Algumas são contagiosas, outras não.
né? Algumas são autolimitadas, passa um sorinho e logo melhora realmente, outras não, outras podem trazer consequências às vezes visuais graves também, não é a maioria delas, mas existem, estão no meio dessas outras. E só no aspecto do clínico, do olhômetro, vamos botar assim, tá vermelho, escorrendo e tal, é muito parecido, não dá pra gente, esse é um caso grave, esse não é. Por isso que é o oftalmologista que vai fazer essa diferenciação. Então, olho vermelho, está lacrimejando, está incomodando, tem mais de 2, 3 dias, já é o momento de fazer uma avaliação, tirar a dúvida, né? Então, assim, doenças oculares, mais do que doenças oculares, conjuntivite é uma delas, algumas infecções uveites, que a gente fala, infecções intraoculares, são outras, o glaucoma, né, outras doenças, tem também doenças sistêmicas que levam à lesão ocular, o principal delas o diabetes. O diabetes é muito importante porque existe uma doença na retina, que é justamente quem enxerga, que é o órgão mais nobre dentro do nosso olho, que ela é muito afetada com o diabetes, que é a retinopatia diabética. Então o paciente diabético pode desenvolver uma série de lesões nos olhos que tem que ser tratadas, né, e pode levar à cegueira. Então, como outras doenças, a própria hipertensão, então são doenças que se a maioria das pessoas não tem, com certeza conhecem muitas próximas de si que têm e às vezes não fazem um controle adequado. Então fico alerta. E essas doenças pelo ar, às vezes tocando numa maçaneta, às vezes até mesmo numa revista, no próprio consultório, às vezes está lendo uma revista. E hoje nós temos a questão do Zika, o Zika também, né? O vírus Zika, ele pode, na infecção na gestante, causar alterações oculares no feto. Bem lembrado, o senhor vai falar sobre isso. Nós vamos para o intervalo e voltamos já já. Olho a Olho, com Cida Campos. Doutor, voltando ao nosso bate-papo, o senhor abordou um tema muito importante, Zika vírus. Então, é importante também que a gestante tenha cuidado, porque a Zika pode também afetar a visão da criança. Sim, o vírus Zika, que ele no seu quadro clínico, né, usual, numa não gestante, numa mulher, num homem, enfim, não gestante, cursa como uma das manifestações clínicas alterações oculares, conjuntivite, né, é um dos sintomas clínicos. Então isso às vezes a gente vê, né, mas em especial na questão da gestante, pela transmissão, né, vertical, que é da mãe para o filho, a gente sabe que o vírus Zika, ele tem um tropismo, ele tem uma atração muito grande pelo sistema nervoso central, no cérebro, né? E os olhos fazem parte do sistema nervoso central, inclusive com uma comunicação direta com o cérebro. Então, a microcefalia, que é a pior alteração que a gente vê realmente na gestante que adquiriu Zika, né? Por conta no bebê, há também uma alteração ocular que a gente vê nesses bebês por conta do vírus. Então o vírus tem um tropismo, né, na retina, que é a parte do sistema nervoso central, né? Então assim, como doenças, a gente tem uma gama de situações clínicas que podem se refletir na região dos olhos também. Então tudo isso é importante tá consciente e ter esse olhar clínico para isso também. Hoje, com todos esses problemas que nós temos enfrentado aqui no Brasil, não só a economia, não só a falta de emprego, não só a política, também agora a Zika, também a chikungunya, dengue, são tantas coisas. Qual é a mensagem que o senhor, como oftalmologista, deixa para as pessoas que ainda não fizeram um exame, não só nos seus filhos, como neles também? Como médico, a sua preocupação com tudo isso, qual é a sua mensagem? O que deve fazer para evitar alguns vírus? Sim. Em relação à questão, né, que a gente fala de doenças endêmicas, como a gente vive agora, a questão da gripe também, H1N1, que é muito importante, a vacinação, devemos vacinar, mas a gente tem um percalço aí, que a gente não encontra vacina às vezes. Então, realmente a gente tem que buscar, mas mesmo os que buscam às vezes têm essas dificuldades, isso é fato, né? Mas enfim, se vacinar, né, em relação à questão do vírus, do H1N1, a questão do Zika é uma realidade difícil de combater. Então ter esse cuidado com as crianças principalmente, porque as crianças pequenas, esse tropismo, apesar de ter o foco grande hoje em dia da questão do desenvolvimento intraútero, sabe-se que uma criança muito novinha
o vírus Zika, pode ter alterações do cérebro também. Então o cérebro da criança é um cérebro que está em formação, desenvolvimento, e esse vírus é atraído para essa região e causa alterações ali também, né? Então a gente pode ter no futuro um surto de alterações cognitivas, de aprendizado, déficit de atenção, enfim. Isso é uma suposição porque são alterações que vão talvez surgir ainda. Mas é um alerta para a gente poder ter esse cuidado com as crianças, né? A questão de proteção, manga comprida, em lugar que sabe que tem mosquito, repelente, então todos esses cuidados são importantes. Na questão oftalmológica, né, fica a mensagem de o exame periódico. Então eu costumo dizer aos pacientes, quando é que é o momento de eu fazer um exame? Quando por algum motivo acendeu aquela luz, será que a minha visão, estou sentindo, estou com a dúvida tem que ser tirada no consultório médico. Então se tem uma dúvida, é o momento de procurar o oftalmologista. E daí para frente o próprio oftalmologista vai dizer, ó, para você o ideal seria a gente daqui a 1 ano, 1 ano e meio se encontrar novamente, ou daqui a 2 anos, ou quero vê-lo daqui a 1 mês ou 3 meses, então isso vai variar. Mas ter essa oportunidade de ir ao seu oftalmologista para ter essa avaliação. Tá tudo bem? Não, tá ótimo, sua pressão tá ótima, pode ficar despreocupado, porque eu tenho minha avó teve glaucoma, meu pai, um parente meu. Então são alterações que a gente tem que levar em consideração e tirar essa dúvida. Não, estou bem, realmente estou bem assistido e vou continuar daí para frente. As mãos também têm uma importância muito grande, né? Sim. Porque às vezes eu estou aqui agora mexendo num papel, numa caneta, e eu tenho o hábito de coçar os olhos. Sim. E aí é um perigo, porque pode pegar uma infecção, né? A nossa mão é a parte mais contaminada do corpo, porque ela entra em contato com todo o ambiente, né? Além de germes e tudo mais, sujeira, poluição. Então realmente coçar os olhos a gente deve realmente evitar ao máximo, né? Lavar os olhos, usar colírios da forma correta, com orientação médica, no caso quando for indicado, né? Mas como tudo, né? Sempre lavar as mãos, porque o próprio H1N1, né? Uma das vias de contaminações é o contato direto, né? Então, como a conjuntivite também a conjuntivite, a transmissão da conjuntivite, quando ela é contagiosa por vírus, bactéria, enfim, é a contaminação direta. A pessoa coça os olhos, cumprimenta alguém, a pessoa vai e leva os olhos. Então é muito comum ter essa forma de transmissão. Então realmente as mãos são um veículo da cura e da doença também. Então a gente tem que estar focado para a gente não deixar isso acontecer. E essa é uma dica importante, né? As mãos, como ela faz coisas gostosas e bonitas, ela também traz coisas ruins e não tem gosto nenhum de alegria, né, doutor? Isso. Pois bem, a gente mudar um pouquinho o foco sobre visão e ao mesmo tempo falando sobre visão, nós estamos falando sobre esses vírus, Zika, chikungunya, dengue, congresso que o senhor participou. Entre vocês, no bate-papo de vocês ali, dos colegas, há quanto tempo não te vejo, ou um apresentando o outro, esse assunto surge, a preocupação desses vírus? Sim, com certeza, até porque esses grandes congressos, né, a gente tem o quê? Tem palestrantes do mundo inteiro, né, como vamos ter as Olimpíadas agora. Então é uma preocupação do mundo inteiro vir ao Brasil, né, nessa fase que nós vivemos, né, do vírus, do Zika, do H1N1, né. Então geralmente essas grandes convenções são em grandes centros, como São Paulo, no Rio de Janeiro, que realmente são epicentros desses focos, né, dessas disseminações. Então realmente é uma preocupação, não é um caos, né, mas é uma preocupação que existe. E nessas regiões realmente a vacinação tem uma penetração muito maior. Então realmente São Paulo atingiu um índice altíssimo de vacinação, Rio também, né? Então apesar de a gente ter aqui essa busca muito grande, nós vivemos num lugar que ainda não é, né, um lugar endêmico desses vírus, apesar de nós termos casos graves, né, já internados nos nossos hospitais, então tem que ter esse cuidado, mas realmente nos grandes centros a gente tem que ter um alerta maior ainda, né? Então isso realmente preocupa a todos. Mas eu acho que a gente já está começando a ter algumas quedas nessas taxas de incidências da doença. A gente já vê nessas estatísticas essa incidência caindo, até porque são alterações sazonais, são periódicas, né? Então eu acredito que o boom dessas infecções a gente já está começando a ter um desnível aí. Se Deus quiser, a gente vai logo vencer isso tudo. Mas é preocupante. Com certeza. Inclusive vocês que são da área de saúde, vocês estão assim 24 horas em alerta, Sim. né?
até porque não só o seu consultório, até mesmo como da sua esposa, que também é médica, acontece de pessoas que chegam de todos os lugares, de todas as formas, e você, como ela e como todos os outros médicos, não tem como falar, peraí, eu não posso te atender. Até mesmo quando estiver com uma gripe, não sabe que nível é a gripe, não sabe se ela foi picada pelo mosquito. É bem preocupante. Mas todo consultório a gente tem uma rotina mesmo de asepsia, de um paciente para o outro. Então todo ambiente tem que ser bem revisado antes de um paciente entrar, após a saída do outro. Então é esse cuidado já independente de qualquer surto que exista. Então há essa preocupação realmente. Mas fico alerta, né? Realmente a gente tem que se preocupar, a questão da higiene das mãos é muito importante, né? E a gente vê algumas medidas sendo feitas para poder tentar diminuir esses contatos e essas transmissões. Então é a luta de cada um, né? Então é essa luta de cada um que a gente precisa, né? Principalmente na questão do vírus, né? Do Zika, né? Que é a questão do mosquito, cada um tem que cuidar, né? Da sua casa, do seu quintal e tudo, né? Então é uma luta que tem que envolver a todos, né? Então isso é muito importante. Eu acho que é um fator num momento ruim, mas que movendo a todos, acho que é um fator de união para todos, acho importante. Isso é verdade, eu acho que cada um deve fazer a sua parte, né? Isso. Faça a sua parte que eu ajudarei, e essa Isso. é a palavra de Deus, né? Doutor Leonardo, muito obrigado, foi um prazer Eu que recebê-lo no agradeço, programa. foi um prazer meu, imenso. Até o próximo Olho a Olho com Cida Campos. Olho a Olho, com Cida Campos.